Entre os 10 beatos que o Papa Francisco canonizará este domingo, 15 de maio, encontra-se o fundador da Sociedade das Divinas Vocações, mais conhecidos como vocacionistas, Padre Justino Maria Russolilo. Terceiro de 10 filhos, nasceu em 18 de janeiro de 1891 em Pianura de Nápoles, sul da Itália, na diocese de Pozzuoli. Aos 5 anos recebeu a primeira comunhão e, desde já, adquiriu um grande amor por Jesus e Eucaristia. A quem lhe perguntava o que faria quando crescesse, respondia prontamente e com firmeza: vou ser padre. Seu sonho desde criança concretizou-se em 20 de setembro de 1913, data em que foi ordenado sacerdote na Catedral de Pozzuoli. Para nos falar mais detalhadamente sobre a figura de Padre Justino Russolilo e sua luminosa figura de santidade, a Rádio Vaticano Vatican News ouviu o superior-geral dos vocacionistas, Padre Antônio Rafael do Nascimento, brasileiro do Rio Grande do Norte, que nos traça um perfil do futuro santo, homem de Deus profundamente marcado por uma espiritualidade trinitária. É um santo napolitano que nasceu no final do século XIX, viveu e voltou para a casa do pai, sempre no seu bairro de Pianura, em Nápoles. Um santo de primeira grandeza, o Papa está reconhecendo agora para a Igreja Universal, mas já em vida ninguém teve dúvida, tanto é verdade que ainda em vida era chamado Santo Pároco de Pianura. Um homem de primeira grandeza, com a canonização certamente vai vir fora tantos outros ângulos que, como família vocacionista, nós não sabemos. Nós sabemos a sua história, sabemos da sua santidade, porém, muito mais do que um fundador, muito mais do que um sacerdote, foi poeta, foi filósofo, foi teólogo, foi pregador de exercícios espirituais, foi compositor, foi cantor, um homem de uma cultura muito vasta, e que, graças a Deus, agora com a canonização, tantas pessoas terão a oportunidade, diante de óticas diversas, de ver verdadeiramente a grandeza desse homem, um gigante em santidade, em humanidade, e que agora será apresentado para todo mundo. Uma figura, portanto, poliédrica, como o senhor acaba de nos dizer. Certamente uma figura, então, luminosa de santidade. Agora, em que podemos dizer que se caracteriza esta santidade nos dias atuais? Se caracteriza, sobretudo, por uma espiritualidade muito trinitária. A espiritualidade do nosso fundador é totalmente trinitária e parte justamente das relações. Não? A fonte da sua espiritualidade é façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de Gênesis 1, 26. E falar da Trindade é falar do centro, é falar do coração, do cristianismo, mesmo que não seja ainda explorado, mas Dom Justino tem esse profundo relacionamento com a Trindade e dizia que todo ser humano nasceu para ter um relacionamento pessoal com a Santíssima Trindade. Então ele vai direto ao que interessa, ele vai direto à comunhão, ele vai direto ao coração da Trindade. Isso é o centro de uma espiritualidade que deve ser incentivada cada vez mais, não? Historicamente, nós sabemos, a Igreja nasce da Trindade, a Igreja vive da Trindade, nós começamos nossas orações com a Trindade, terminamos invocando a Trindade, porém uma coisa é aquele ensinamento didático, outra coisa é um profundo relacionamento com a Trindade. Dom Justino parte desse relacionamento e convida todas as pessoas a valorizar o motivo pelo qual nasceu, que é justamente esse relacionamento com a Trindade. Ele chama de divina união, que seria a intimidade com o Senhor. Então eu gosto de destacar essa espiritualidade, que às vezes o que vem primeiro fora é o carisma, mas o carisma não pode se sustentar sem um fundamento espiritual e sem uma finalidade. E para Dom Justino era aquela da vida com as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Um beato do sul da Itália, de Nápoles, como o senhor falou, e a partir deste domingo, Santo Justino. Existe uma devoção popular? Qual é a devoção que existe em torno da figura do fundador dos vocacionistas? Em torno da figura existe uma devoção, especialmente por outro lado da sua espiritualidade, que é aquele de convidar todas as pessoas à santificação universal. Dom Justino era consciente que cada pessoa nasce para alcançar a santidade. Ele vive 7 anos antes do Concílio Vaticano II e já prega, já propaga dentro de um movimento europeu que já invocava, já reinvocava a vocação à santificação universal, que depois será assumido pelo Concílio Vaticano II. E Dom Justino não apenas convocava a essa vocação primária da vida humana, mas era verdadeiramente uma pessoa que transpirava santidade por onde passava. O que nós chamamos de bom dia, boa tarde, o que nós saudamos para as pessoas, ele saudava com faça-se santo de verdade, e todo o resto
é zero. As pessoas que encontravam. Então, era atraído pelo seu carisma, era atraído pela sua atenção aos pobres, era atraído pela sua presença. Era um homem que acompanhava, que cuidava, que curava. E ficou, era muito familiar de Pianura. Não existia uma família que ele não conheceu, que ele não entrou na casa, que ele não saudasse, que não visitasse, que não cuidasse dos doentes, que não tivesse uma atenção toda especial para os pobres. Ele foi pároco por 35 anos e nesse ambiente ele encontra então o espaço para a fundação da congregação, destinada e totalmente dedicada às vocações. Bem, ele foi beatificado em 2011, 11 anos depois, então, vem a sua canonização. E daquilo que o senhor, então, nos fala, descrevendo a figura desse beato, pode-se dizer, então, que Vox Populi, Vox Dei, o povo já reconhecia nele esta santidade e, portanto, em vida, e, portanto, morreu já com fama de santidade. Os primeiros escritores deixaram escrito que o seu funeral foi um triunfo. Não se sabia se era um acompanhamento ao cemitério ou era um retorno para a glória. Tanto é verdade que o corpo ficou exposto 3 dias na paróquia onde ele foi pároco por 35 anos e uma multidão imensa invadiu o vocacionário. O vocacionário é a casa onde nós habitamos, o vocacionário é aquilo que para a diocese é o seminário, o vocacionário é aquilo que para as congregações são as casas de formação. Ele deu o nome de vocacionário, lugar onde se discerne as vocações. Era um homem de coração universal. Nos chama a atenção como é possível, 64 anos, 35 como pároco, uma vida que foi elástica, que soube estar presente em todas as ocasiões, que soube socorrer espiritualmente tantas pessoas, tantas congregações, como diretor espiritual, como pregador de exercícios espirituais, o escritor fecundo. Nós estamos ainda terminando de editar as suas obras, já estamos em 37 livros, um homem de uma fibra incansável, dormia 4 horas por noite e é incrível como deixou, como fez tudo isso, como respondeu a essa exigência do seu tempo, especialmente a exigência de 2 congregações, porque temos também as irmãs vocacionistas, deixou também a base para o Instituto Secular, que hoje é uma realidade, e a gente se pergunta como esse homem encontrou tanto tempo para cuidar também de cada pessoa, como se fosse filho único, como se fosse único paroquiano. Então, é incrível essa pessoa. Então, em vida, já se via que era alguma coisa de extraordinário. E que agora a Igreja confirma que verdadeiramente era um santo de primeira grandeza. Padre Antônio, como que a Sociedade das Divinas Vocações se programou para celebrar este momento tão importante? Qual é o momento da canonização do seu fundador? Faz quase 4 anos que o milagre da canonização foi aprovado na Diocese de Pozzuoli, depois passamos para a Santa Sé e foi aprovado. Esperávamos que a canonização tivesse já acontecido há 2 anos, mas devido à pandemia, também aqui a Igreja teve de esperar tempos melhores e tanto é verdade que serão 10 os novos santos, porque estavam na lista da espera, esperando esse momento, e só no final do ano passado o Papa Francisco anunciou que seria no dia 15 de maio. Nós inventamos uma data fictícia, porque sabíamos que ou cedo ou tarde a canonização viria fora, porque já estava tudo aprovado. Comecemos em uma grande preparação espiritual, pedindo a todos os religiosos que, dentro do possível, se preparassem dignamente para viver interiormente. Nunca pensamos que fosse somente uma celebração externa, seria muito pouco, seria muito redutiva. E preparamos antecipadamente encontros de formação, preparamos uma novena que estamos realizando esses dias em preparação à canonização, preparamos uma vigília que será celebrada no dia 14 à noite, nas paróquias onde nós estamos presentes, nas comunidades. Preparamos as pessoas com muitos livros editados ainda sobre a vida do Padre Justino. Graças a Deus, os meios de comunicação também nos colocaram, nos facilitam, nos deram tanta facilidade de mesmo à distância, de nos preparar, de nos encontrar, de trocar experiência. Recolhemos, por exemplo, o testemunho dos vários países onde o Padre Justino está presente. Pedimos aos responsáveis pelas missões de dizer como vive a pessoa do Padre Justino nas nações, como fomos acolhidos, qual é o trabalho vocacional que nós fazemos. Agora estamos editando um livro, recolhendo toda essa testemunhança. E graças a Deus tivemos uma comissão que
há 3 anos está trabalhando verdadeiramente muito dedicado. Tivemos as subcomissões, de forma que, graças a Deus, em termos de espiritualidade, de liturgia e de preparação, chegamos muito otimistas. Estamos chegando cansados, mas estamos vivendo verdadeiramente tempos felizes, porque percebemos também que teve quando os meios de comunicações começaram a divulgar, o Padre Justino, que é muito conhecido no napolitano, veio fora muitas leituras da sua pessoa através de jornalistas, e isso nos ajudou também a ver Dom Justino de outro lado. Isso nos enriqueceu muito. Se os nossos transmitiram a história de um pai, de um sacerdote totalmente dedicado, os leigos estão nos transmitindo também o lado positivo desse grande homem, desse grande humanista, desse grande sociólogo, em Dom Justino tinha um pouco de tudo, e que certamente agora nos ajudará mais ainda a relevar a grande figura desse sacerdote para a Igreja e para o mundo. Portanto, uma grande expectativa por parte das comunidades vocacionistas no Brasil para esta celebração de canonização, inclusive com esta vigília, da qual o senhor falou, a vigília no sábado à noite, portanto, na véspera da canonização, e uma presença também do Brasil que veio para esta canonização. A presença do Brasil, a presença dos 5 continentes. Nós estamos, como eles pediram, como o Vaticano pediu para anotações, nós já estamos com mais de 5.000 pessoas previstas aqui para Roma. No sábado, em seguida, ao 15, no dia 21, teremos a missa de ação de graças em Pianura, no vocacionário, onde está o corpo do Padre Justino, já com a presença também de mais de 3.000 pessoas, alguns bispos lá da região de Nápoles e de outras dioceses onde nós estamos presentes. E estamos esperando, estamos vivendo verdadeiramente um tempo de muita expectativa e de muita alegria, e de uma verdadeira renovação daquilo que nós somos e daquilo que nós propomos, ou seja, a herança que o Padre Justino deixou para nós. Celebrar juntos é verdadeiramente um grande momento também para intensificar a nossa comunhão e essa ligação entre o Padre Justino e os lugares e os movimentos que surgiram da sua espiritualidade e o mundo laical. Hoje nós temos uma grande família, nós chamamos uma família. Padre Justino é fundador de uma família vocacionista. Insistimos muito nesse aspecto, porque além das 2 congregações, além do Instituto Secular, muitos ramos nasceram partindo dessa espiritualidade que é verdadeiramente contagiante. O carisma vocacionista é verdadeiramente contagiante. É um dos poucos carismas que não tem necessidade de muitas palavras para explicar. Quando a gente chega ao bispo e diz somos vocacionistas, eles dizem imediatamente trabalho com as vocações, é justamente o nosso trabalho. Muito bem, conversamos com o Padre Antônio Rafael do Nascimento, superior-geral dos vocacionistas, a quem mais uma vez agradecemos por esta entrevista, e fazemos também ao Senhor, a toda a família da Sociedade das Divinas Vocações, nossas melhores felicitações e congratulações então pelo beato fundador, Dom Justino Russolilo, a partir deste domingo, 15 de maio, São Justino. Muito obrigado, Padre Antônio. Muito obrigado a você pela oportunidade, obrigado. Fiquei muito feliz, a primeira vez que venho a esse ambiente, e verdadeiramente agradeço porque através desse instrumento o Padre Justino vai chegar em tantas residências, em tantas casas e necessariamente, consequentemente, mais conhecido e mais amado. Muito obrigado. Volte sempre. Muito obrigado.